Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos dar continuidade no assunto do vídeo anterior, que agora estamos na segunda parte. Fazemos uma breve oração. Senhor Deus, nos ajuda a entender a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Abrem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. O mundo tem oferecido em grande quantidade coisas que não contribuem para a nossa espiritualidade e nem ajudam a nos desenvolver a natureza amorosa. O inimigo de Deus não quer que cresça em nós a natureza amorosa e quer destruir a saúde das pessoas. Satanás se deleita na doença e no sofrimento. Deixar de fazer o uso de muitas açúcar nos ajuda na espiritualidade. O açúcar pouco pode ajudar nosso corpo. O açúcar é um alimento calórico e sem nenhum valor comercial. Por isso, o melhor a fazer é comer pouco. Não devemos mudar nossos hábitos alimentares só pela saúde física. A mudança deve ser uma necessidade do crescimento espiritual. Cuidar da saúde não é apenas pela saúde física. Cuidar do corpo é um mandamento de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3 e 17 diz: Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A maior parte dos produtos de alimentos vendidos nos comércios hoje é prejudicial à nossa mente. Tem muito açúcar disponível nas padarias, nos comércios, supermercados e outros. E isso contribui à natureza carnal e destrói a nossa natureza amorosa dos filhos de Deus. É melhor deixar os doces e as sobremesas de lado. Não necessita delas. Precisa-se de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Sonho de Deus para seus filhos é uma mente clara. E o sonho do inimigo de Deus é uma mente poluída. Muitas pessoas não conseguem ver mal em usar grande quantidade de açúcar. O cuidado com a saúde tem a ver com a guerra entre o bem e o mal. A estratégia do inimigo é obscurecer a mente com coisas lícitas e boas. Ele não criou somente coisas ruins, criou coisas boas também, mas não para a saúde. Não são saudáveis. Com a mente servimos ao Senhor. Nossa mente tem 3 grandes divisões. A primeira localiza-se à frente da cabeça. É conhecida como lóbulo frontal. Nela estão as mais altas funções do cérebro, pois ali estão centralizados a inteligência, a razão e as convicções morais e espirituais. Quando esta parte do cérebro é afetada, são afetados os princípios éticos morais. Essa é a parte mais cobiçada pelo inimigo de Deus. O açúcar refinado veio ajudar a obscurecer o cérebro. O açúcar é consumido nas mais diversas formas e algo assustador, mas ele se torna um veneno quando é misturado com leite e ovos. Essa combinação é muito usada na culinária. Os mais saborosos doces possuem esta triste combinação, que é muito bom ao paladar, mas a mente fica congestionada, sem sentido e lenta. É com a mente que tomamos as mais importantes decisões em nossa vida. É com a mente que escolhemos a quem e como adorar. É com a mente que escolheremos obedecer ou não a Deus.
e com a mente que dizemos quem é o verdadeiro Senhor de nossas vidas. Queridos, eu acho que até aqui deu para entender o quanto é prejudicial à nossa saúde espiritual o açúcar. Ele obscurece a nossa mente, ele afeta bem aonde a gente precisa da capacidade para pensar, para decidir, que é nosso frontal. Aonde ele é atacado na nossa inteligência, a gente fica sem sentido. A nossa mente fica lenta quando ingerimos açúcar. E queridos, a gente é muito enganado pelo nosso paladar, pelo sabor da comida. E realmente o açúcar é muito usado na culinária. E são alimentos que a gente gosta de comer. Mas ela é muito prejudicial à nossa saúde mental. E o inimigo, ele quer que a gente se entupa com este açúcar, porque assim a nossa mente fica lenta, sem ação, não conseguimos pensar direito, não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. E isso é um caso muito sério, porque dessa forma o inimigo consegue nos enganar, fazendo a gente tomar decisões que não são da vontade de Deus. É sério, gente. Mas eu digo para vocês, não tem que correr por saber, por ter descobrido isso agora, e querer retirar de vez o açúcar da alimentação no dia a dia. Pede a orientação a Deus, pede a direção a Ele, para que Ele ajude como tomar as iniciativas de fazer uma mudança alimentar. Há tanto açúcar na natureza como as frutas, por exemplo. E se quer usar um pouquinho de açúcar, de vez em quando, procura usar o açúcar mascavo ou melado de cana, o mel de abelha, em pequenas quantidades, lá uma vez que outra. Mas procure largar um pouco o açúcar de lado, os doces de lado, né? Principalmente porque nessa temporada aí de verão, as pessoas, elas ingerem muito açúcar. Como, por exemplo, o sorvete, que é tão apetitoso no verão, existe muita quantidade de açúcar ali. Mudar o hábito alimentar para o bem da nossa saúde espiritual, em primeiro lugar, para que podemos pensar melhor nas coisas de Deus, entender a palavra de Deus com mais clareza, porque se a nossa mente está saudável, a gente consegue entender melhor a palavra de Deus. Espero que gostaram do assunto. É muito importante, está sendo muito importante para a minha vida espiritual também. E estou decidida também em mudar muitos hábitos alimentares. E sei que Deus está com aquele que pede ajuda. Deus sempre ajuda. Vamos orar? Senhor, ajuda-me a mudar meu hábito alimentar e me dê uma boa saúde mental para entender com mais clareza seus planos sobre minha vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou deixar na descrição do vídeo as passagens bíblicas e também umas referências de alguns livros muito bons sobre saúde. Não deixe de ver na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.